Olá, meu amigo, bom dia. Bom dia para você, ou boa tarde, ou boa noite, não importa qual horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje estamos aqui para mais um vídeo onde iremos discutir algum assunto relacionado à Bíblia, né? Um assunto relacionado à Palavra de Deus. Lembrando que eu não sou nenhum doutor na Bíblia, não sou nenhum teólogo, assim, formado de faculdade de teologia. Eu vou passar para vocês o meu pensamento, o que eu entendi a respeito da Bíblia, né? O que eu entendi ao longo desses anos como cristão, né? E é isso que eu sempre faço. Eu gosto eu quero passar para vocês o verdadeiro conhecimento, sem o fermento, né? Do preterismo, sem fermento dessas pseudas crenças, né, que não aproximam o homem de Deus a Deus, mas afastam o homem de Deus, né? Eles querem, são crenças que destroem a fé cristã, a fé no verdadeiro evangelho, que transformam o cristianismo, um inimigo do próprio Cristo. Ou seja, para mim, na minha leiga opinião, tanto o preterismo como a crença escatológica é uma crença anticristã, ou seja, uma crença do anticristo, que quer mesclar, quer passar uma coisa bonita, uma coisa linda, uma sensação falsa de liberdade, mas lá no intuito eles querem destruir a fé cristã. É a minha humilde opinião. Quer deixar ruim, quer deixar errado, quer dizer que eu sou baba-ovo de pastor, que eu sou baba-ovo de sistema religioso. Para mim, tanto importa. É a minha grande opinião, é a minha humilde opinião a respeito dessas falsas crenças do Evangelho de Deus que querem passar essa falsa sensação de liberdade. Mas o cara vai olhar lá no fundo, não é nada disso, entende? Depois eles vêm dizer que não é bem assim, só que as explicações deles sempre são vagas, porque eles dizem uma coisa, logo falo isso aqui no YouTube, né? Eles dizem uma coisa, logo em outro vídeo eles se contradizem, entende? E passam uma outra informação em cima daquela que eles passaram, que eles viram que se equivocaram, né? E passam uma outra informação, ou seja, sem nenhuma inspiração divina, sem nenhuma inspiração bíblica, né? Eles dizem que é Bíblia, né? Mas para mim é invencionice humana. Hoje vamos discutir, mas hoje eu vou deixar um pouco de lado essa turma aí, e nós vamos meditar aqui um assunto muito importante, que é a questão, já é uma questão muito antiga, mas é um assunto antigo, que desde os tempos lá de 1800, 1900, um século bem do passado, né? A crença que a forma de ver, de enxergar e entender que o homem criou Deus. O homem criou Deus, né? É uma forma de pensamento assim muito apequenada, entende? Primeiro que a nossa concepção que nós temos sobre Deus é muito pequena, entende? A gente não faz a menor ideia que seja Deus, né? Isso já não é a menor ideia. Quando nós imaginamos que Deus é um ser que está lá no céu, sentado num trono, né, com um cajado na mão, e de lá ele governa a terra, o universo. Mas e se eu disser para vocês que isso é só uma visão que ele mesmo permitiu do ser humano ter a respeito dele mesmo? O ser humano jamais, com o seu conhecimento,
chegará a um resultado do que realmente é Deus. Não tem como a mente humana mensurar isso. Ou seja, é muita coisa para nós. Vou dizer para vocês, é um popular chamado muita areia para o nosso caminhãozinho. Mas muita mesmo. A tonelada de areia. Vamos dizer assim, uma avalanche de conhecimento. Porque assim, como pode nós querer criar um Deus que é criador do céu e da terra, que criou a raça humana, que criou o universo, criou as estrelas, e lá em Jó 38 ele faz a pergunta para Jó: onde estava tu? Onde estavas tu quando eu fundava? Como pode um ser inferior? Nós somos inferior. Nós somos simplesmente pó da terra. A nossa vida é um vapor, que logo que aparece, logo se desvanece. Nossa vida é muito curta, muito frágil, muito limitada. Como um ser limitado, inferior, falho, é capaz de criar um ser milhões, bilhões, trilhões de vezes maior do que ele? A mente humana tem capacidade de mensurar isso? Tem, claro que tem. Tem capacidade de mensurar que Deus é um juiz, ou seja, eles querem humanizar Deus, humanizar Deus, deixar Deus com aparência humana, entende? Sentado num trono com um cajado, e de lá ele governa o céu. Mas será que Deus é só isso? Ou será que ele mesmo permitiu que o ser humano pensasse que ele é assim? Eu prefiro ficar com a segunda alternativa. Deus permitiu para o ser humano entender, como falam aqui até os pregadores do Evangelho da Terra, isso é um mocotó, não é só um mocotó, isso aí é um estrogonofe pesado, que eu vou falar agora. Isso são metáforas. São coisas que Deus permitiu de o ser humano mensurar, ter um norte, ter mais ou menos uma ideia de quem seja Deus. Deus permitiu que o ser humano humanizasse ele. Tanto que ele mesmo enviou o seu filho, para se equiparar. Olha só quanto que o ser humano é inferior. Inferior demais. Tanto que lá em Hebreus, eu não sei qual é o versículo agora que está escrito, que o pois um pouco menor que os anjos, mas pouco, bota bem pouco, para se equiparar ao ser humano. O ser humano, ele é inferior até os anjos. Então é incrível, sabe, essa cegueira. Cegueira espiritual. E eu vou dizer até é uma cegueira assim, que eu vou dizer para vocês que é uma cegueira até intelectual, científica, que não tem como, a ciência não consegue, nunca vai conseguir explicar Deus. Tanto que tem várias opiniões. Se Deus fosse tão fácil assim de mensurar, de explicar, por que tem aqui no vídeo tanta gente dizendo: Deus é isso, Deus não existe, Deus é uma vibração, Deus é uma concepção humana? Por que o ser humano jamais, gente, da onde que uma raça inferior, raça humana é inferior, é capaz de criar um ser, conceber um ser bilhões de vezes superior a ela? Se o ser humano criasse um Deus, ia criar um Deus humano. O que a raça humana é capaz de criar? Máquinas que falham, máquinas que estragam, que precisam o tempo inteiro estar consertando. É isso que o ser humano sabe criar. Até aí vai a inteligência humana. Até aí vai. Então só para você ver quanto que a inteligência humana, não estou querendo dizer assim, eu estou dizendo que isso é bom. Isso é o ser humano. Isso é o ser humano. O ser humano é capaz de fazer coisas
coisas para se autodestruir, estão criando robôs para substituir ele mesmo. Quando eles se depararem para ver isso aí, é tarde demais. Mas Deus não vai permitir, porque o Senhor sabe até onde vai o limite da inteligência humana. O Senhor sabe que o ser humano vai criar uma máquina que vai falhar, que vai estragar, que eles vão ter que arrumar, vai ter que resetar. Porque é isso que o ser humano sabe fazer. O ser humano sabe fazer coisa imperfeita. Sabe fazer coisa imperfeita. Tanto que o ser humano sempre tem que estar evoluindo, sempre tem que estar mudando, sempre tem que estar isso, aquilo, porque o ser humano é imperfeito. Uma hora ou outra falha aquilo que o ser humano cria. E Deus, ele não é falho. Entende? Deus, ele não é falho. Ah, mas se Deus é tão perfeito, então por que eles criam um ser que falha? Entende? Porque a perfeição de Deus está nisso. Deus criou o ser humano para ele ser falho, inferior. Não, mas não quer dizer que Deus, ele é inferior. Deus, ele pôs limite. Ah, mas será que Deus tem medo do ser humano? Ah, para, rapaz. Não existe nada que possa chegar, entende? A mensurar. Olha só o mundo que ele criou. Que a ciência quer dizer que o planeta Terra foi surgindo, foi evoluindo, foi isso, foi aquilo. É a explicação da ciência. A explicação deles que estão tentando até hoje. Estão tentando até hoje. Tanto que a teoria do Big Bang para eles não foi suficiente. A teoria da evolução para eles não foi suficiente. Porque isso é o ser humano. O ser humano cavoca aqui, cavoca ali, cavoca lá, cavoca ali, cavoca lá. E nunca chega, ele só fica batendo a cabeça. E eles chamam isso de conhecimento. Mas tudo bem. Foi dito, né? Isso é o que governa a Terra, né? O ser humano se delimitou a isso, se limitou a isso, a esse pensamento, não quis aceitar um Criador, não quis aceitar que existe um ser maior do que eles, que existe um ser que criou eles. Não, pelo contrário, ele vem criar essa ideia que o ser humano é que criou Deus. Olha só a arrogância. Isso para mim é uma arrogância. É para mim, eu falo para mim, eu não sei o que você pensa, o que você acha. Para mim, isso é uma arrogância. Isso é um ego inflado. E um ser humano assim, olha só, de um ser humano assim que passou a existir, criou um Deus para ele botar culpa, um Deus para ele ser para ancorar suas fraquezas. Então esse Deus não é o Criador, esse Deus é um Deus humano. Isso aí é uma criação humana. Agora me diz, como é que assim, uma grande empresa, vamos citar aqui uma grande empresa, entende? Vamos dizer aqui na concepção, entende? De uma grande empresa, alguém um mendigo, não tem conhecimento algum, às vezes começa a trabalhar lá dentro de uma empresa, pode criar a própria empresa. Não, eu criei a empresa, agora eu sou empregado. Mas fui eu que criei essa empresa. Mas ele é empregado, ele é inferior. Ele criou seres para mandar nele, criou seres para governar ele. Mas ele não é o dono da empresa. Então não tem como o poder emanar de baixo. O poder ele sempre vem de cima para baixo. Não tem como uma raça inferior criar uma raça superior. Não tem como um poder inferior governar o poder superior. Não há a menor possibilidade. Eu espero que você entenda o que eu estou querendo explicar. Então, para mim, essa ideia de que Deus, de que o ser humano criou Deus, concebeu um Deus, e concebeu ele. Esse Deus, o ser humano pode ter criado Deus, ele criou um Deus humano. Tanto que nas épocas passadas, os egípcios criaram deuses
de pedra, de barro. E eles pediam as coisas para os deuses deles e os deuses não faziam nada, porque isso é o Deus humano. E o que um Deus humano pode fazer pelo ser humano? Nada. E assim como o ser humano não pode fazer nada. Não pode fazer nada da linha que ele pode fazer. Porque isso é o limite do ser humano. O ser humano, se o ser humano pudesse criar um Deus, ele criaria um Deus limitado, um Deus que nem ele. Um Deus fraco, um Deus inferior. Que é isso que a gente é inferior. Todo o nosso poder, toda a nossa arrogância que a gente tem é inferior. É o limite da nossa existência, da nossa simples inferioridade. Tá bom, meus queridos? E eu espero que você tenha entendido essa mensagem, e que você possa poder entender mais esse Deus que o único e verdadeiro Deus que criou os céus e a terra, que criou todo o universo, que criou toda a existência, que criou tudo que você pode conceber ou imaginar. Foi Ele que criou. Criou o céu, a morada celestial, criou os anjos, criou a raça humana, criou as galáxias. Tudo é criação de Deus. E tudo, e Deus está em tudo. Embora todo está em Deus, embora Deus não esteja em nada dessas coisas. Tudo isso sendo criação dele. Deus não existe. Outra coisa. Há uma frase muito conhecida aqui, né, que eu tento aqui no YouTube. Deus não existe. Deus é. Deus é todas as coisas. A existência dele não é de existir como existência, mas ele criou a existência. Tá bom, meus queridos? Espero que você tenha entendido essa mensagem, que você receba essa mensagem não como de forma negativa, mas de forma positiva, que você tenha entendido essa mensagem, que seja para a sua edificação espiritual. Bom, meus queridos, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.